Olá pessoal, então na segunda parte vamos ver o que nós precisamos fazer para completar a representação de um objeto que está no espaço de maneira completa em termos de suas projeções no plano. E também vamos ver como que a posição desse objeto interfere na forma de representação nos planos de projeção. As projeções ortogonais de um objeto vistos por lados diferentes e representados num plano só descrevem todas as três dimensões desse nosso objeto. Então nessa situação nós temos somente uma caixinha, um paralelepípedo, e a gente faz a projeção da frente dele, uma projeção frontal ou do lado dele, ok? No plano vertical. E eu vou ter então a projeção da face superior nesse plano horizontal que tem embaixo dele. Como resultado, nós temos na projeção lateral a representação do comprimento e da altura dele. Na projeção superior, eu consigo ver, além do comprimento, a largura dele. Então eu vejo a largura ou espessura do nosso bloquinho através da vista superior, que foi projetado no plano horizontal. Esse plano horizontal foi rebatido para ficar no mesmo plano do plano vertical, e aí nós temos a representação do nosso objeto num plano só. Mas, se nós considerarmos este objeto aqui, quais são as vistas resultantes na mesma direção que nós fizemos desse objeto? Se eu olhar de frente, eu tenho uma projeção que forma exatamente um retângulo com as mesmas dimensões de altura e de comprimento do outro objeto. Se eu fizer uma projeção superior do nosso objeto, nós vamos ter exatamente a representação de outro retângulo mostrando a largura do nosso objeto e o comprimento. Mas, nesse caso, nós temos que as projeções nas mesmas direções de objetos diferentes podem dar o mesmo resultado, mas o objeto é diferente, Nesse caso, a gente pode solucionar esse problema utilizando um terceiro plano de projeção com uma terceira vista projetada. E aí, nesse caso, eu vou considerar essa face do meu objeto como a frente dela. E aí as outras vistas laterais vão ser consideradas como somente vistas laterais. Essa fica sendo a vista representativa, mais importante do nosso objeto, e todas as outras vão ser derivadas dela. Nesse caso, então, eu faço a representação da minha vista frontal, aqui a nossa face amarelinha, e todas as outras vistas que eu construí, a vista superior e a vista lateral esquerda, ok, que está sendo projetado à direita, eu vou rebater considerando o que? Eu vou ter o meu plano onde eu projetei a vista frontal, a vista mais importante. Eu vou permanecer com esse plano na mesma posição. Eu vou colocar dobradiças, supostamente dobradiças, entre o plano vertical e o plano inferior, o plano vertical e o plano lateral direito, de forma que eu vou rebater o plano lateral direito até coincidir no mesmo plano do plano vertical, e o plano inferior eu vou rebater de forma que ele coincida com o plano vertical. E como resultado, nós vamos ter então a vista frontal, a vista lateral esquerda, projetado agora à direita, e a vista superior projetado abaixo da vista superior. Como resultado, nós vamos ter a vista de frente como a vista principal, a vista também chamada frontal. Nós vamos ter a vista lateral esquerda, projetado à direita da nossa vista de frente, e a vista superior projetada abaixo da nossa vista de frente ou vista frontal. Com uma terceira projeção nessa direção, nós conseguimos então representar completamente as características de cada objeto. Então, com uma vista frontal e superior, nós temos os dois retângulos do nosso bloquinho. Com uma terceira vista, em outra direção, com vista lateral esquerda projetada à direita, completo a forma do meu objeto, o entendimento da forma do meu objeto. Quando eu considero a nossa cunha, nosso prisma de base triangular, nós temos as duas vistas iguais anterior, mas na terceira vista eu vejo a forma do objeto. Quando eu tenho
essa nossa pecinha, que já foi vista aqui no nosso exemplo anterior, eu tenho a vista frontal e superior definidas pela face de frente e as duas faces que formam o topo da minha peça, e na terceira vista eu vejo a forma dela. Reparem que essa outra peça, apesar de ter um formato tridimensional significativamente diferente do formato espacial dessa outra peça, numa vista de frente eu tenho esse resultado, numa vista de cima eu tenho esse resultado. Então somente na terceira projeção que eu vou conseguir entender qual é a forma dessa minha peça efetivamente no espaço. Então nós utilizamos normalmente 3 planos de projeção para representar corretamente um objeto que está no espaço em função das suas projeções no plano. Agora a gente dá uma olhada nas projeções ortográficas de Monge. O que seria isso? Quando nós consideramos o sistema de projeção ortogonal de Monge, sendo Gaspard Monge, um matemático francês que desenvolveu a geometria descritiva, esse sistema de projeção ortográfica é definido na representação gráfica espacial e considera basicamente 2 planos de projeção: um plano π1 horizontal e um plano π2 vertical. Quando nós temos a divisão do espaço por 2 planos, nós dividimos o espaço em regiões. Quando eu traço um primeiro plano, eu divido o espaço em 2 porções. Lembrando que esse plano está limitado por essas arestas, mas ele é um plano que é infinito. Ele vem infinito numa direção e segue infinito. Na outra direção ele vem do menos infinito e vai para o mais infinito. É um plano que divide um espaço em 2 porções. Quando eu considero um segundo plano interceptando o primeiro, no caso formando 90 graus em relação ao primeiro, eu vou ter a divisão do espaço em 4 regiões. Uma região aqui, uma segunda, uma terceira e uma quarta. Essas porções do espaço nós chamamos de diedro e vai estar então definindo 4 regiões do espaço em que a gente pode considerar na construção das projeções dos nossos objetos. Quando eu considero então esses 2 planos de projeção, eu vou ter eles representados aqui, o plano π1 ou plano horizontal, PH, definido aqui dessa forma. O plano vertical, ou PV ou π2, é esse plano que está aqui em pé. Se eu considerar um objeto que está localizado no primeiro diedro, qual que é o primeiro diedro? Voltando aqui, por definição, a gente sempre vai ter o primeiro diedro nessa região, o segundo diedro nessa segunda região, o terceiro diedro nessa região aqui e o quarto diedro sempre aqui embaixo nessa região. Quando eu considero então um sistema que tem um plano horizontal PH, que seria o π1, um plano vertical PV, que é o π2, nós temos a divisão do espaço também nas 4 regiões: o primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. Se nós considerarmos uma peça, um bloquinho, aqui no primeiro diedro, eu consigo fazer a representação de 2 projeções desse objeto, a primeira dessa face aqui no plano vertical e a segunda da vista superior dele no plano horizontal, conforme nós já fizemos antes. Como é que seria? Eu vou ter um observador posicionado de forma a visualizar essa face do nosso objeto. Nessa direção do nosso observador nós vamos lançar projetantes paralelas entre si que interceptam cada elemento geométrico ou ponto que define a nossa superfície e a geometria do objeto. Interceptando então cada ponto, eu vou ter a projeção de cada ponto que define essa geometria projetada no meu plano vertical. Da mesma forma, visto de cima, e aí nesse caso nós temos o que? Nós temos a representação da projeção do nosso objeto projetado no plano vertical e eu consigo representá-la aqui convenientemente. Se eu visualizar agora o nosso objeto por cima e fizer a projeção da face superior dele, da mesma forma eu vou lançar projetantes paralelas entre si e vou construir a projeção do que eu estou vendo lá de cima, da vista superior do nosso objeto aqui abaixo. Nesse caso eu vou considerar o seguinte:
Para eu representar no plano as duas projeções que eu construí nos dois planos horizontal e vertical, eu vou fazer o rebatimento de um desses planos sobre o outro para conseguir posicionar as duas projeções no mesmo plano. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou rebater o meu plano horizontal de forma que ele coincida com o plano vertical. Como é que seria isso? Posso imaginar ter uma dobradiça aqui na interseção do plano horizontal com o vertical, e eu vou então rotacionar o plano horizontal de forma que eu gire essa porção do plano até encontrar essa face. Eu vou fechar, bater um plano no outro aqui, e a porção posterior do nosso plano horizontal eu venho subindo com ele até fechar e bater aqui com o plano vertical. Então eu giro ao mesmo tempo para baixo essa porção anterior, e a porção superior sobe ao mesmo tempo, de forma que eu tenho a coincidência da parte posterior do meu plano horizontal com o plano vertical e a parte frontal anterior do meu plano horizontal coincidindo com a parte inferior do plano vertical. E nessa situação eu tenho exatamente a representação das duas projeções do meu objeto em um plano só. A vista frontal aqui acima, ok, ou lateral, e tenho a vista superior projetada e rebatida de forma a ficar abaixo do meu objeto aqui no plano horizontal. Quando eu considero agora o bloquinho que estava aqui em cima, eu vou tirar esse bloquinho daqui e vou lançá-lo para o segundo diedro. Então ele agora vai estar posicionado em outra região do espaço. Da mesma forma eu consigo fazer a projeção da face frontal do meu objeto no plano vertical, como lançando projetantes que vêm também no infinito e projetam a minha face do objeto no plano que está paralelo àquela face de interesse. E aí nós temos a representação aqui nesse plano novamente da nossa vista frontal. Para representar a vista superior, novamente eu vou lançar as projetantes que vêm no infinito, são paralelas entre si e vão formar a nossa vista superior. Reparem que, considerando o mesmo mecanismo de rebatimento dos planos para a construção dos nossos projetantes em um único plano, vai acontecer o seguinte: esse plano vai cair, rebatendo e coincidindo com esse plano vertical na parte inferior, e o plano horizontal vai subir e vai bater aqui no plano vertical, coincidindo com ele. Só que, quando eu faço esse rebatimento, na parte anterior do meu plano horizontal, essa parte de trás, eu já tenho a minha projeção impressa aqui. Quando eu subir e fizer essa minha projeção ficar no mesmo plano da projeção que está no plano vertical, eu vou ter o quê? Eu vou ter a sobreposição de imagem. O que estava aqui embaixo vem para cima e vai ficar aqui sobreposta à minha vista frontal. Então, no segundo diedro, uma peça posicionada no segundo diedro vai ter sempre projeções superpostas ou sobrepostas quando eu fizer o rebatimento dos planos. Então não é nada interessante essa posição no espaço. Agora, tirando a peça do segundo diedro e lançando essa nossa peça para o terceiro diedro, o que vai acontecer? Da mesma forma, eu consigo novamente fazer a representação da face superior da minha peça, lançando os projetantes e projetando no plano horizontal. E aí nós temos a projeção da nossa face superior do nosso objeto aqui no nosso plano. Eu consigo também fazer a representação da vista frontal da minha peça através das projeções paralelas até que eu tenha a representação da minha projeção no plano vertical também. Só que agora reparem que quando eu faço o rebatimento do meu plano horizontal que vai vir para cima, essa porção anterior vem para cima, eu vou ter exatamente a projeção da vista superior do meu objeto aqui acima no plano. E para a representação da face frontal vai acontecer o seguinte: eu vou ter ela representada exatamente aqui abaixo no meu sistema com planos rebatidos. Então, quando eu tenho a peça no terceiro diedro, eu tenho a inversão da posição das projeções. Reparem que a vista superior ficou aqui acima e a vista frontal ficou aqui abaixo. Então a vista superior ficou posicionada acima da vista frontal.
ou seja, de forma invertida ao que nós tínhamos no primeiro diedro, em que eu tinha a face frontal acima e o que eu represento acima da minha peça, abaixo da vista frontal. Agora vamos tirar a nossa peça do terceiro diedro e vamos lançá-la para o quarto diedro. Então ela vai ficar aqui nessa região do espaço. O que vai acontecer? Vem aqui para essa região e eu vou ter novamente as nossas projeções no plano vertical e no plano horizontal. No plano vertical, eu vou lançar as projetantes da mesma forma, sempre paralelas entre si, e vou construir minha projeção da vista frontal no plano vertical. Da mesma forma, e nós temos então a representação da nossa projeção nesse plano que fica abaixo no nosso sistema. Da mesma forma, para fazer a projeção da vista superior, eu vou lançar também as nossas projetantes paralelas entre si e vou ter a projeção da vista superior da nossa peça no nosso plano horizontal. Quando eu fizer o rebatimento do plano horizontal sobre o plano vertical, vai acontecer uma situação idêntica ao que aconteceu no segundo diedro, ou seja, eu vou ter a minha vista superior impresso num plano que vem e vai ficar sobreposto, coincidindo com o plano vertical. Então, nesse caso, eu vou ter novamente a superposição ou sobreposição de imagem. A posição do meu objeto no quarto diedro para a construção das suas projeções não é adequada, de forma que nós temos no desenho técnico sempre o nosso objeto ou posicionado no terceiro diedro ou posicionado no primeiro diedro. Por quê? Se eu tenho um objeto posicionado no segundo ou no quarto diedro, eu tenho sobreposição das suas projeções e fica extremamente confuso eu colocar dimensões em projeções sobrepostas. Fica inviável. O desenho técnico ou ele vai ter a consideração do objeto no primeiro diedro ou no terceiro diedro. E é isso que nós vamos ver agora. Nós temos nos métodos de representação, quando nós temos a representação no primeiro diedro, o objeto fica na primeira região que nós consideramos, e para a construção das suas projeções, nós temos o seguinte. Vamos considerar o nosso objeto dentro de uma caixa transparente. Então a gente tem aqui um cubo com 6 faces transparentes. Para a construção de cada vista relativa a cada face da minha peça, eu vou lançar projetantes de forma que uma vista, por exemplo, superior, eu vou lançar projetantes e vou representar aquilo que eu estou olhando em cima no plano que está logo após a minha peça. Então a vista superior, como se fosse uma foto do que eu vejo de cima, é representada aqui abaixo. Tirei a foto do que eu vi em cima, imprimi aqui embaixo. O que eu vi embaixo da minha peça, eu vou projetar e representar no plano que está acima da minha peça. O que eu vi por esse lado da minha peça, visto nessa direção, eu vou projetar aqui no lado oposto. O que eu vi de frente na minha peça, eu vou projetar num plano que está após a minha peça. E o que eu vi atrás dela, nessa direção, eu vou projetar num plano que está após a minha peça. Nessa situação eu tenho o seguinte. Da mesma forma dessa peça, eu tenho essa edificação, essa casinha aqui dentro da minha caixa transparente. E eu vou fazer as projeções de cada face, de cada fachada da minha edificação. Ou seja, a fachada frontal foi projetada aqui nesse plano após a minha peça. Essa fachada lateral no oposto, a vista de cima do telhado eu vou estar representando abaixo. E para representar todas essas projeções num plano só, eu vou fazer a abertura, a planificação da minha caixa transparente. Ou seja, eu vou abrir, eu vou considerar a minha fachada frontal, a minha fachada principal como vista principal, e todos os outros planos vão rebater, mantendo a conexão com essa primeira vista. É como se eu colocasse dobradiças nas 4 arestas da minha vista frontal, e eu vou abrir a minha caixa rebatendo o plano superior, que tem a vista inferior aqui para cima, a minha vista lateral direita, que foi projetada no plano esquerdo, vou abrir e vou posicionar aqui à esquerda da minha vista. Ou seja, o que eu olhei
à direita da minha casa, eu projetei à esquerda. Então essa foto que eu tirei da casa, da fachada da casa, é da fachada da direita, que eu projetei para cá e abri. A fachada esquerda, o que eu olhei por aqui, que é a esquerda da minha peça, eu vou imprimir para cá, à direita, num plano que está à direita da minha casa, e vou abrir de forma que fique do lado direito da minha vista frontal. A vista superior, ou seja, a vista que eu olhei de cima da nossa casa, projetei abaixo e abri meu plano de projeção, que tem impresso a minha vista de cima, vai ficar abaixo da minha vista frontal ou a fachada principal da nossa casa. A vista lateral esquerda da minha edificação, eu projeto aqui nesse plano que está à direita dela, e depois eu vou abrir e representar essa face à direita da fachada principal. E por último, voltando aqui ao rebatimento, eu vou ter a vista de trás, a vista da fachada posterior, que está atrás da minha peça. A foto que eu tirei de trás da minha casa eu vou projetar aqui à frente. Vou rebater o meu plano onde eu imprimi a minha foto de trás da casa. Vou rebater sobre o nosso plano direito e vou rebater todo mundo agora de forma que eu tenho todas as fotos de fachadas de frente, de trás, do lado direito, do lado esquerdo, de baixo e de cima da nossa construção, todas essas projeções em um plano só. O símbolo padrão da representação de um objeto no primeiro diedro é esse aqui. Esse símbolo ele é padronizado, ele é um símbolo que representa genericamente um objeto posicionado e representado no primeiro diedro de projeção. Esse objeto basicamente ele é um cone de base circular, com a base dele circular sendo maior do que a altura, de forma que eu tenho uma visualização da esquerda dele e aquilo que eu vejo pela esquerda eu projeto num plano que está à direita e rebato esse plano. Quando eu olho pela esquerda eu vejo um círculo menor, que é o topo do meu, supostamente o topo do meu cone de base circular, e vejo também a base dele que tem um diâmetro, um raio maior. Então eu vejo dessa direção uma circunferência menor sobreposta a uma circunferência maior. E como resultado, rebatida, eu tenho a visualização desse topo desse meu objeto como um círculo que vai ficar sobreposto a esse círculo maior aqui. Então essa é a representação que indica que eu estou trabalhando no primeiro diedro. Quando eu considero outro método de representação, o método americano, o método A, o método do terceiro diedro. Nesse caso, nós temos também uma peça colocada dentro de uma caixa, mas nós consideramos o seguinte: eu tenho o observador nessa posição e o plano de projeção fica entre o observador e a peça, que está aqui depois desse plano com a vista 1. Então o que acontece? O que eu olhei por aqui eu projeto no plano que está entre o objeto e eu. O que eu olhei de cima eu projeto num plano que está entre o objeto e eu. Da mesma forma todas as outras vistas. Eu vou fazer o rebatimento de todas as vistas em volta da minha vista frontal inicial. E nesse caso, diferentemente do que nós tínhamos na representação do primeiro diedro, em que eu tenho uma vista superior projetada abaixo, uma vista inferior projetada acima, uma vista lateral esquerda projetada à direita projetada à esquerda e assim por diante, eu tenho que uma vista frontal ela fica centralizada, mas uma vista superior é projetada também de forma superior, de forma que fica acima da vista frontal. Uma vista inferior ela acaba ficando representada no plano abaixo da vista frontal. Uma vista lateral direita acaba ficando à direita da vista frontal e uma vista lateral esquerda fica realmente à esquerda. Então nós temos aqui a representação simbólica do terceiro diedro, que significa o quê? Eu estou olhando o meu cone de base circular por aqui, ou seja, eu tenho meu plano de projeção entre o objeto e eu. Então eu olhei, o que eu olhei por aqui eu vejo o quê? Eu vejo uma circunferência menor, que é o topo do meu cone de base circular,
e a base, que é exatamente uma circunferência maior que define a parte da base, a parte de baixo do meu cone. O que eu vejo por aqui são duas circunferências sobrepostas projetadas nesse plano. Rebatendo o plano, eu tenho o que eu vi, a foto que eu olhei de cá, representada no mesmo lado, na direção onde eu olhei o meu objeto. Então, nesse caso, eu tenho o que eu vi pelo lado esquerdo representado à esquerda, diferentemente da simbologia do primeiro dinheiro, em que o que eu olhei pela esquerda é representado à direita da minha peça. Então essa é a grande diferença entre o método do primeiro dinheiro, método europeu ou método E, do método americano, método A ou terceiro dinheiro. Então esse era o conteúdo de projeções ortogonais que eu tinha para passar para vocês. E a partir de agora nós vamos fazer vários exercícios de projeção ortogonal, as EPOs. Até a próxima aula.